E a gente começa falando justamente sobre isso. A venda do Twitter para o bilionário Elon Musk deve ser concluída até o fim do ano. Destaque chegando com o Bruno Capozzi. O Twitter espera concluir a venda da empresa ainda neste ano, mas precisa da aprovação formal dos acionistas da empresa e dos órgãos regulatórios. O acordo com o bilionário Elon Musk foi confirmado ontem. A aquisição custou 44 bilhões de dólares, ou seja, 215 bilhões de reais. O Twitter passará a ser uma companhia de capital fechado. Segundo o colunista de tecnologia da Band News FM, Warrison Lacerda, o acordo deve fazer a rede social ter melhores resultados financeiros. Nos últimos 10 anos, o Twitter só registrou lucro por 2 anos. Talvez não no próximo ano, talvez isso leve ainda a alguns trimestres, mas ele deve deixar de ser uma empresa com um resultado tão anêmico, digamos assim, financeiramente falando. Elon Musk diz que vai priorizar a liberdade de expressão no Twitter para que a rede funcione como uma praça da cidade digital, onde assuntos vitais são discutidos. Para o Warrison Lacerda, é preciso tempo para saber se essa mentalidade vai dar certo na plataforma. O problema disso é que no mundo digital, assim como no mundo real, muitas vezes aquele que fala mais alto não representa a maioria, ele só chama mais atenção. Na avaliação do especialista em tecnologia Eduardo Endo, as mudanças previstas para o Twitter podem ter efeitos colaterais. Segundo ele, a rede pode ficar mais suscetível à disseminação de informações falsas e discursos de ódio. O Elon Musk gosta de polêmicas, né? Então a tendência é que ele coloque uma política muito mais aberta às discussões, que seja muito mais livre. O grande problema disso é que quando essa barreira da discussão ultrapassa o senso comum, começa a ultrapassar o que as pessoas entendem que é aceitável, os usuários começam a fugir. Elon Musk sempre... vamos ter de aguardar para ver como vai ser. Agora, certamente a política de moderação deve mudar. Né? A política de moderação não deve continuar sendo a mesma. Ou você consegue imaginar que a conta, por exemplo, de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, seria suspensa num Twitter de Elon Musk, que prega a liberdade plena de expressão, liberdade total de expressão das pessoas. Mas mesmo o Elon Musk, quem está falando aqui também é um defensor xiita da liberdade de expressão, sabe que a liberdade de expressão tem limites. Se não for o limite do cometimento de crimes, haverá o limite imposto pelo próprio mercado, porque o Twitter precisa ser uma rede lucrativa. Por mais que o Musk seja quase um trilionário em reais, ele já é trilionário, se eu não me engano, ele precisa transformar aquilo num troço lucrativo. Ele não vai transformar aquilo num 4chan, por exemplo, que é um site ali em que vale praticamente tudo. Se é que não dá para dizer que vale tudo, mas aquilo é um troço que não dá dinheiro. Que nenhuma marca se associa a um ambiente tão poluído quanto aquele. E tem mais. Ontem eu vi as reações no Twitter, basicamente, e é muito curioso como antigamente era a esquerda que defendia a liberdade de expressão, até porque foi a esquerda que apanhou muito no Brasil, porque não podia se expressar, especialmente na época do regime militar. E a coisa agora meio que se por mil motivos. Mas a coisa se inverteu. É a direita que defende a plena liberdade de expressão e a esquerda defende que haja todo tipo de moderações, tanto no discurso identitário quanto no discurso político, mas eu não vou entrar nessas minudências. Fato é que o Musk, no seu texto, eu li o texto que ele publicou como uma espécie de manifesto de chegada, em que ele prometia combater, por exemplo, os robôs. Ou morrer tentando. Se ele conseguir esse feito, que seria um feito mesmo, pronto. A gente já vai ter, independentemente do tipo de discurso que passará a ser permitido ali e que hoje não é, um ambiente muito mais limpo e muito mais saudável no debate político. Se os robôs forem eliminados. E será uma derrota daquelas para aqueles que usam as redes para disseminar discurso de ódio, mentiras, visando eleição ou coisa parecida. Então aguardemos. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a gestão. Não é gestão, né? Porque agora é dele. O Twitter de Elon Musk. Eu acho que estava um clima de velório exagerado entre aqueles que pendem um pouquinho mais para a esquerda e um clima de comemoração também exagerado entre a turma do Vale Tudo.
É isso. A gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Nesse fim de semana eu estava conversando com um amigo que estudou em Westminster, né? Ele está no Brasil temporariamente e ele estudou justamente redes, né? No Reino Unido. E a gente estava conversando justamente sobre qual é o peso agora dessas redes. E você falando sobre o Washington Post, Megali até cai. Qual a diferença maior, né, entre um meio de comunicação convencional e uma rede social? Meio de comunicação, você tem a informação, você traz a informação para a pessoa lê e ela tira as próprias conclusões. Quando você tem algoritmos trabalhando junto com a informação, o processamento dessa informação é muito diferente. Esses algoritmos, eles acabam forçando com que as informações sejam assimiladas de determinada forma, de outra forma, praticamente pensando no lugar de algumas pessoas. Direcionada. É uma bem comunicação direcionada a determinado público, né? Então você consegue baseado no controlar. Consumo desse público, inclusive. Exatamente. Por que será que é tão valioso? Por que alguém paga 44 bilhões de dólares para ter uma rede social? Porque muitas vezes ela chega a pensar pelas pessoas, pelos usuários. Então, falando com uma pessoa que estava estudando justamente isso fora do Brasil, a conclusão é mais ou menos essa, e também uma conclusão que se chega, e aí com muita clareza, com o passar do tempo, como é que isso influencia, por exemplo, nos processos eleitorais. Qual é o peso? E o peso disso é cada vez maior. Né? Então, talvez essa seja uma das respostas possíveis do porquê, né, se pagar tanto por uma rede social. Quando você fala do algoritmo, e quando essa pessoa fala do algoritmo, e aí eu mencionei aqui, direcionar, dirigir a comunicação a um determinado público, isso significaria, Carla, possivelmente comunicar aquilo que a pessoa deseja ouvir? Muitas vezes, né? Muitas vezes você direciona para determinadas bolhas, se a pessoa não quer. São afirmações para defender uma tese na qual a pessoa acredita. Né? E ela acaba reforçando ali essa percepção de que a verdade é absoluta e está do lado desse usuário. Em frente. Vai render, hein? Vai render Esse assunto. Voltaremos ao assunto daqui a pouquinho. Aqui no Brasil, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dá 10 dias para que o governo explique a graça concedida ao deputado Daniel Silveira. O decreto de Jair Bolsonaro foi editado e publicado na última quinta-feira, um dia depois de o STF condenar o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão. No julgamento, os ministros determinaram ainda a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa no valor de R$212 mil. Aliado do Palácio, Daniel Silveira era acusado de estimular atos antidemocráticos, além de atacar integrantes do STF e a própria corte. Na mesma decisão, Rosa Weber abriu o prazo de 5 dias para que, após a resposta de Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o caso. No Rio de Janeiro, a Justiça Federal deu 72 horas para que o governo explique o perdão dado a Daniel Silveira. A ação foi movida por 2 advogados que contestam a decisão do presidente. Em um evento no interior de São Paulo, o AgriShow, né, o maior evento do setor agro de todo o país, uma das maiores feiras de todos os tempos aqui no Brasil. E nesse evento, justamente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a graça será sim cumprida. Dizia a vocês, como há alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhe. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não devem comentar publicamente a decisão de Bolsonaro. A avaliação é de que a resposta seja dada nos autos do processo, sob a relatoria de Rosa Weber. Para o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, a crise entre os poderes não é de fácil solução. O impasse, a meu ver, é muito sério e, sob a minha ótica, é inafastável. Eu diria, num linguajar bem carioca, que o presidente da República acabou consertando, uma situação por via imprópria. E nós temos um princípio básico que precisa ser observado, quer queiramos ou não, na própria Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos que venham a proferir. Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que a tornozeleira usada por Daniel Silveira está desligada desde o dia 17, antes mesmo de ser condenado pelo Supremo.
O TSE anuncia novas medidas para ampliar a transparência do processo eleitoral. Mais de Brasília, Thalita Almeida. O Tribunal Superior Eleitoral editou um plano de ação para dar mais transparência às eleições. São 10 medidas consolidadas a partir de sugestões de universidades, Congresso, Forças Armadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. Chegou-se à conclusão de ampliar de 6 meses para 1 ano o prazo para a inspeção dos códigos-fonte, feita por até 45 investigadores. Esse é o sistema de dados que dá todo o funcionamento das urnas eletrônicas. Além disso, os arquivos digitais dos votos serão disponibilizados para a apuração de cada urna eletrônica, possibilitando a estatística da sessão eleitoral. Os mesários também serão incentivados a conferir os boletins das urnas e o teste público de segurança será aperfeiçoado. Ainda segundo o tribunal, o objetivo é ampliar a criação de conteúdo e as campanhas institucionais, a fim de deixar tudo mais claro aos eleitores. Ontem, ao abrir a primeira reunião da Comissão de Transparência das Eleições, o presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, ressaltou o relevante papel do colegiado. Em seguida, também pediu a mobilização de todos em defesa das eleições pacíficas e seguras. Fachin também enfatizou que o TSE conduz as eleições brasileiras com total integridade e segurança, contando com um dos mais sólidos e avançados sistemas de votação do mundo, com a identificação biométrica do eleitor e urnas eletrônicas auditáveis. Reta final para regularizar o título de eleitor. Destaque de Jader Xavier. Os eleitores de todo o Brasil têm 9 dias, até 4 de maio, para a regularização do título. Após essa data, quem tiver alguma pendência não poderá votar nas eleições de outubro e a pessoa fica sujeita a restrições. Em Minas, segundo o maior colégio eleitoral do país, o último balanço do TRE indica que 1.218.000 eleitores estão com o título cancelado por ausência de justificativa em 3 turnos de eleição ou por não comparecimento à revisão biométrica. A regularização do título pode ser feita pela internet no site do TRE. Sem a presença de pré-candidatos, dirigentes da chamada Terceira Via se reúnem hoje em Brasília. Um encontro que vai ter a participação de Bruno Araújo, do PSDB, Baleia Rossi, do MDB, Antônio Rueda, do União Brasil, e Roberto Freire, do Cidadania. A expectativa é chegar a um entendimento para que esse grupo tenha uma candidatura única na disputa ao Palácio do Planalto. A previsão é de que esse chamado Centro Democrático escolha um dos 3 pré-candidatos até agora, João Dória, Simone Tebet ou Luciano Bivar. Em entrevista ao Band News TV, Ciro Gomes admitiu conversar com essa terceira via. A gente precisa organizar uma coisa para mudar o Brasil. Nesse sentido, eu topo o diálogo, mas a minha condição é que o diálogo estabeleça um rumo novo para o Brasil. No PT, o partido escolheu um novo marqueteiro para a campanha de Lula após o desgaste com a saída de Augusto Fonseca. Trata-se do baiano Sidônio Palmeira, que tem como principal objetivo aumentar a presença e o alcance do petista nas redes sociais. Sem citar nomes, Jair Bolsonaro afirmou que quem quiser ter o poder dele pode entrar na corrida à presidência. Cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vai negociar na base do paz e amor com o mundo todo os nossos problemas. Primeiro debate na TV aberta já está marcado, você sabe, no dia 14 de agosto aqui na Band. Uma semana antes tem o primeiro debate também na TV aberta dos candidatos a governos estaduais. Nos outros destaques desta terça-feira, a Rússia alerta para o risco real de uma terceira guerra mundial diante da ajuda militar de países ocidentais à Ucrânia. Nessa terça-feira, hoje, no caso, o secretário-geral da ONU embarca para Moscou, onde vai se encontrar com Vladimir Putin. A gente tem mais informações chegando com Arthur Queiroz. O chefe da diplomacia russa reage às falas de membros da Casa Branca que estiveram com Volodymyr Zelensky na Ucrânia e disseram que o país precisa apenas das armas certas para combater as tropas do Kremlin. Sergei Lavrov disse que há o risco real de uma terceira guerra mundial e que esse perigo não pode ser subestimado. A visita dos secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, a Kiev, no domingo, foi a primeira de representantes do governo americano desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Os Estados Unidos prometeram uma nova ajuda militar de mais de 300 milhões de dólares. Nesta semana, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vai visitar Moscou e Kiev, onde deve se encontrar com Vladimir Putin e depois com Volodymyr Zelensky. A Ucrânia vai voltar a tentar estabelecer rotas humanitárias
para fora da cidade portuária de Mariupol. Essa tem sido uma das grandes dificuldades, conseguir fazer com que os civis deixem a região de Mariupol. A cidade mais destruída até aqui, completamente devastada por essa guerra, e são pelo menos 100 mil pessoas que não conseguem deixar Mariupol. Corredores humanitários, que foram até planejados, negociados, não foram cumpridos, inclusive pela própria Rússia. Não houve um acordo formalizado, mas houve um acordo informal de que esses milhares de civis poderiam deixar Mariupol por esses corredores civis. Não houve essa possibilidade, na verdade, até houve uma saída recente em ônibus. Havia uma expectativa de que até 5 mil pessoas pudessem deixar Mariupol, que não se confirmou no final das contas. Os ônibus colocados à disposição não eram nem de perto suficientes para a retirada das pessoas. Então essa é uma das principais negociações nesse momento, a tentativa da retirada de civis de Mariupol. De todo modo, esse não é o único assunto, evidentemente, nas tratativas entre Antônio Guterres e Vladimir Putin. A ideia é falar sobre o conflito como um todo, tentar frear o conflito. Mas, pelo menos, se houver algum avanço para a retirada de civis de Mariupol, já terá sido alguma coisa, porque isso não tem acontecido. Aqui no Brasil, o Tribunal de Contas da União suspende a famosa compra de kits de robótica pelo Ministério da Educação. Márcio Rocha. O ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar, determinou a suspensão dos contratos e repasse de verbas que seriam usados para a compra de kits de robótica para escolas do estado de Alagoas. A decisão atende a um pedido feito pelo senador Alessandro Vieira, que solicitou que o TCU investigue as compras que tinham indícios de irregularidades em operações do Ministério da Educação. De acordo com o pedido, foram destinados mais de 26 milhões de reais para a compra de kits de robótica para municípios alagoanos que não possuem infraestrutura básica para utilizar os equipamentos. Na decisão, o Walton Alencar afirmou que o caso tem indícios de irregularidades com grande prejuízo aos cofres públicos. Bom, agora um outro destaque até difícil de entender, até difícil de acreditar, mas sim, aconteceu. A arma do ex-ministro da Educação dispara acidentalmente em Brasília, dentro do aeroporto. No balcão da Latam. Quando ele estava mexendo ali em alguns pertences dele. O Leandro Aislan vai contar essa história pra gente. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um disparo de arma de fogo acidental nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Brasília. O caso ocorreu quando o Ribeiro fazia o despacho da arma no balcão de uma companhia aérea. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde afirmou que o disparo ocorreu enquanto ele tentava retirar o carregador do armamento dentro de uma pasta. O tiro foi direto no chão do local e ninguém se feriu. Após os esclarecimentos, Ribeiro foi liberado e pôde embarcar com a arma no terminal. Que barbaridade! A bala atravessou o coldre, atravessou a pasta, se espatifou no chão, poderia ter se... Eu não quero nem imaginar isso. Poderia ter se alojado no corpo de uma pessoa, de uma criança. Teve um funcionário que foi atingido, mas foi atingido por estilhaço, acabou não se ferindo muito, mas poderia ter se ferido. Mesmo assim, você já pensou o susto? Minha nossa, esse pessoal não sabe que existe trava na arma? Não é possível, uma arma não dispara sozinha desse jeito. Dia desses teve um vídeo também do presidente Bolsonaro atirando num stand, e aí ele não conseguia disparar, e veio um instrutor ali para avisá-lo que a trava estava acionada. E aí o Carlos Bolsonaro, que estava filmando, ficou todo ofendido, como se atreve. Aí emascularam meu pai, lembra? Dessa maneira, foi lá e tirou a mão do cara, praticamente deu um tapa na mão do cara. Sai. Tem uma trava. A arma, se usada por pessoas responsáveis, por pessoas que têm o conhecimento do equipamento, enfim... pode ser utilizada de uma maneira segura. Se usada por Milton Ribeiro, dá nisso. Né? Que aparentemente manuseia o instrumento da mesma maneira que manuseava as verbas do Ministério da Educação. Que barbaridade! O que estava fazendo um pastor com uma arma carregada no balcão de uma empresa num aeroporto? Para começar, tá tudo errado. É como disse a Carla, é uma história que a gente tem que conhecer exatamente todos os detalhes dela antes de entender o que aconteceu. O que a gente sabe, com segurança absoluta, é que é um absurdo, é uma barbaridade. Não há uma maneira positiva de enxergar de enxergar esse episódio. Pelo amor de Deus, Milton Ribeiro.
Bom, a gente segue agora para o Rio de Janeiro porque a morte de um jovem provoca protestos e a gente traz mais informações agora com a Amanda Oliveira. Moradores acusam policiais militares pela morte de um jovem de 18 anos no Jacarezinho, comunidade da zona norte do Rio. Jonathan Ribeiro de Lima foi baleado na noite desta segunda-feira. De acordo com a família, ele estava sentado em uma calçada quando foi abordado pelos agentes e baleado no peito. Ainda segundo familiares, o jovem foi socorrido pelos próprios moradores para a unidade de pronto atendimento de Manguinhos na mesma região, mas não resistiu. O empreendedor Diego Aguiar publicou um vídeo nas redes sociais que mostra o momento em que o jovem é levado até a unidade em uma moto. Na moral, mano, que covardia, velho. Na moral, mano, que covardia, mano. Não aguento mais, mano. Eu não aguento mais, mano. Só querem nos matar, velho. O tempo todo só querem nos matar. A Delegacia de Homicídios da capital apura o caso. O passaporte da vacina deixa de ser exigido no Rio de Janeiro. A Agatha Meirelles tem os detalhes. A suspensão da apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19 é publicada no Diário Oficial do município do Rio. A determinação acontece após o Comitê Científico recomendar a medida diante do atual panorama epidemiológico na cidade, que se mantém favorável e estável. A medida pode ser alterada caso haja mudança neste cenário. O comprovante de vacinação era cobrado em locais como cinemas e academias. Em alguns ambientes, por outro lado, como os restaurantes, apesar da obrigatoriedade, era incomum ver a cobrança do passaporte. Só para arrematar o assunto Milton Ribeiro, a nossa ouvinte Leila escreve aqui pelo WhatsApp, né, Carla? Foi. Antigamente a arma do pastor era a Bíblia. É isso aí, Leila. Do bom pastor, pelo menos, né? Hoje é o trabuco. Carnaval 2022 na Band News FM. Desculpa, Chico. Imagina. Hoje a gente fica conhecendo as escolas de samba campeãs do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. E é do Rio que a gente começa falando com o Cristiano Pinho. A Grande Rio é apontada pelos amantes do Carnaval Carioca como a grande favorita ao título de 2022. A leitura dos votos acontece às 4 da tarde na Praça da Apoteose. Penúltima escola a desfilar na Sapucaí, já na madrugada de domingo, a agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu uma das melhores reações do público na avenida. A vice-campeã de 2020 falou sobre Exu, orixá com espírito malandro. Com o enredo Fala Majeté, as 7 chaves de Exu, a Grande Rio tentou tirar da entidade a associação às coisas demoníacas e arrancou gritos de É Campeã. Correm por fora na disputa Mangueira, Viradouro e Vila Isabel. Em São Paulo, a apuração será no mesmo horário, Marco Figueiredo. Chegou o grande dia da gente conhecer a grande campeã do Carnaval de São Paulo. A apuração vai acontecer logo mais às 4 horas da tarde. E aí sim a gente vai ter a confirmação de quem vence o Carnaval de São Paulo. Lembrando que são 9 critérios que foram avaliados pelos jurados. E aí tem samba enredo, comissão de frente, alegoria, fantasias. Todos esses critérios eles precisam dialogar muito bem com o tema que foi escolhido pela escola para levar até a avenida. Lembrando ainda que em caso de empate ficou definido pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo que o critério avaliado será comissão de frente. As duas escolas com as menores notas, elas vão ser rebaixadas para o grupo de acesso 1 e as duas escolas do acesso 1 que tiverem as melhores notas, elas serão colocadas no grupo especial para o Carnaval do ano que vem. Na sexta-feira acontece o grande desfile da campeã e também das 4 primeiras colocadas na apuração de logo mais. Claro que a gente vai acompanhar tudo e trazer em primeira mão aqui para o nosso ouvinte. Vamos acompanhar tudinho, né? A apuração das notas tem cobertura da Band News FM logo mais a partir das 3 da tarde. Nossa, desafinei feio, né? Colocando em samba aqui e desafinei desse jeito. Hoje é dia de confronto pela fase de grupos da Libertadores. Fala aí, Bruno Camarão. 6 jogos serão disputados hoje pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Destaque para os brasileiros, que têm compromissos duríssimos. Na chave B, o Atlético Paranaense visita o líder Libertad no Paraguai.
Pela C, o Bragantino mede forças em La Plata diante do Estudiantes, que também está à frente de todos os concorrentes diretos. No grupo D, o foco é para o atual campeão nacional Atlético Mineiro, que pega o Independiente del Valle no Equador. Por fim, o Corinthians, sob pressão, após a dura derrota no derby do fim de semana, recebe o Boca Juniors na Neoquímica Arena. A bola rola às 9h30 da noite, com transmissão da Band News FM. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia para você, para nossa querida Sheila Magalhães, para Carla Ligato, hein? Vamos aos jogos que vão acontecer hoje à noite, principalmente Corinthians e Boca. É um jogo interessante, importante demais. Vamos lá. Bem, gente, então é tudo Libertadores da América, né? Nós vamos ter o Estudiantes de La Plata recebendo o Red Bull Bragantino. Esse jogo tá na cara que vai ser 1-1. Vélez Sarsfield e Nacional do Uruguai. É um jogo parelho. Para mim vai ser 1-1. E vamos agora ao Clube Independiente Petroleiro contra o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira é timinho, né? Como tudo lá na Venezuela. E o Clube Independiente vai ganhar de 1-0, vai. E o Libertad do Paraguai recebe o bom Atlético Paranaense, hein? O jogo hoje às 7h15 da noite. Vai ser 1-1 também. Agora o grande jogo de hoje, às 9h30 da madrugada, o Corinthians recebe aqui o Boca Juniors. É um jogo, quando tem Boca, é mais importante do que o River no futebol argentino. É um time tinhoso, difícil de ser batido. Clube Atlético Boca Juniors. Aliás, os times da Argentina, cada um nome mais bonito, né? Corinthians vai perder 1-0 do Boca Juniors, porque o técnico do Corinthians, o português, é muito ruim de bola, viu? E vamos ter também Talleres de Córdoba contra o Sporting Cristal de Lima, Peru. Talleres vai ganhar de 2-0. E o Independiente del Valle recebe o Atlético Mineiro, que só empatou com o bom Curitiba no último domingo. E o Galo, no entanto, hoje ganha de 2-0. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter muito futebol também. E na quinta-feira, mais futebol. É isso aí. Grande abraço para vocês, grande semana e até amanhã. Abraço, Milton.